Olá, vem comigo que o MPPE em Destaque tem um recado para você. Olha, o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, NUPEA, do Ministério Público do Estado de Pernambuco, realizou a última edição da temporada deste ano do Conversa Autocompositiva. Na ocasião, foram debatidas questões envolvendo o chamado Acordo de Não Persecução Penal, quando o Ministério Público propõe um acordo de reparação de dano à vítima para os acusados de crimes de médio potencial ofensivo, cujas penas máximas são entre 2 e 4 anos, sem a necessidade de judicialização processual, desde que o acusado confesse a prática delituosa. Tivemos ao longo do ano 10 edições do projeto Conversa Autocompositiva. Podemos dizer que, em termos de balanço, foi um grande sucesso o projeto, conforme a gente escuta de vários colegas do próprio Ministério Público de Pernambuco e de outros Ministérios Públicos do Brasil. Começamos lá no dia 11 de maio com a promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, doutora Daniela Arlê, com o tema Práticas Restaurativas no âmbito da infância e juventude, precisamente na Promotoria de Infância de Belo Horizonte. Depois passamos para um ciclo voltado para os direitos coletivos, onde tivemos a oportunidade de trazer grandes nomes da mediação, da negociação do direito brasileiro, como a mediadora, coordenadora do Núcleo de Mediação da Fundação Getúlio Vargas, a doutora Juliana Lossi, trouxemos Humberto Dalla, do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcos Aurélio Barros, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Hermes Zanetti Júnior, do Ministério Público do Espírito Santo, doutor Gregório Assagra, doutor Paulo Valério. Foi um momento de grande aprendizado sobre as negociações no âmbito dos direitos coletivos. Depois voltamos o foco para a área criminal, a autocomposição na área criminal, onde tivemos o prazer de receber o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Disseu Barros. Um momento marcante também foi o Ministério Público de Pernambuco receber o ministro do STJ, Dr. Nefe Cordeiro, que brilhantemente expôs sobre a colaboração premiada. E, como última edição do Conversa Autocompositiva, tivemos o prazer de receber dois grandes professores, Dr. Rogério Sanches, do Ministério Público de São Paulo, e Dr. René Dió Souza, do Ministério Público do Mato Grosso. Nós tivemos a presença de quase 1.400 participantes ao longo das 10 edições e foi um momento de grandes debates e grandes experiências compartilhadas entre todos para estimular, difundir a autocomposição no âmbito do Ministério Público. A gente só tem a colocar que o projeto Conversa Autocompositiva foi uma forma que a gente encontrou para estimular a autocomposição, os métodos consensuais, de modo mais, vamos dizer, didático, acolhedor e nesse ambiente virtual trazido obrigatoriamente pela pandemia. Trazendo grandes nomes, experientes colegas, experientes integrantes de outros órgãos e instituições para tratar dessa questão necessária da nova resolução de conflitos diante de um país que, de fato, ainda é bastante demandista por N razões que desaguam em processos judiciais ou mesmo em procedimentos extrajudiciais. E ficamos felizes pelos resultados obtidos com a participação de colegas e servidores, não só do Ministério Público de Pernambuco, como de outros estados também. Agradeço mais uma vez também a colaboração da assessoria de comunicação e, enfim, de todos aqueles que direta e indiretamente contribuíram para o sucesso deste projeto. Participaram como expositores dois já conhecidos parceiros do MPPE, os promotores de justiça dos estados do Mato Grosso, René Souza, e de São Paulo, Rogério Sanches. Apesar de já consolidado no meio jurídico, o acordo de não persecução penal, desde a sua propositura, ainda sofre com algumas críticas e resistência por parte dos membros do Ministério Público brasileiro. René Souza defendeu durante sua participação, dentre outros pensamentos, a necessidade do MP brasileiro realizar uma ampla capacitação dos membros a fim de modernizar o Instituto de Acordo de Não Persecução Penal.
Será que nós temos, ao longo de toda essa carreira de Ministério Público, moldado aí durante tantos anos, num sistema conflitivo, num modelo que não havia consensualidade, exceto no que se refere à transação penal, e muito menos negocial ainda na suspensão condicional do processo, será que nós temos um devido tratamento, treinamento adequado para celebrarmos técnicas de negociação adequada? Será que o promotor de justiça sabe se sentar à mesa e negociar efetivamente um acordo customizado com alguém que tenha, por exemplo, dificuldade de prestar serviços à comunidade durante a semana, porque a jornada de trabalho dele lhe toma realmente o tempo e a saúde para prestar o serviço à comunidade durante o resto do dia da semana? Será que nós temos critérios bem definidos para fixar a prestação pecuniária de forma adequada, isonômica, de acordo com as realidades econômicas de cada um dos acusados, que eventualmente celebrarão os acordos de não persecução penal? Essa é uma outra carência muito grande da instituição, a começar pela própria dificuldade que os membros do Ministério Público têm, até por conta da ausência de função que nós tínhamos à época em que o acordo entrou em vigor, de fazermos os devidos cálculos de aplicação da pena, né? Essa parte, a dosimetria da pena, sempre ficou muito a critério, à mercê do Poder Judiciário. O Ministério Público sempre fez, quando muito, indicações de quais as penas ou de quais as modulações necessárias de acordo com o artigo 59 do Código Penal, indicado para cada um dos delitos, mas nada muito parametrizado. E isso acaba criando justamente uma dificuldade agora, porque nós não podemos cair na tentação de celebrarmos acordos de não persecução penal de forma chapada, de forma igual, de forma desigual, na medida em que ele não atende a cada uma das peculiaridades de cada um dos acusados. Já Rogério Sanches lembrou do protagonismo do Ministério Público de Pernambuco na propositura dos acordos de não persecução penal e o empenho pessoal do Procurador-Geral de Justiça da instituição, Francisco Disseu Barros, que abriu a primeira unidade administrativa no Brasil com foco exclusivo na realização de acordos de não persecução. Sanches destacou ainda suas experiências pessoais nas proposituras desses acordos, enquanto promotor de justiça, colocando a vítima no holofote da discussão do processo penal e combatendo um ambiente abarrotado de processos. Porque quando nós pensamos no ANPP, nós pensamos no Ministério Público de Pernambuco. Nós pensamos no nosso grande Francisco Disseu, que comprou a briga do ANPP desde logo. Aliás, me permito aqui a falsa modéstia, mas eu e o René também. Aliás, nós compramos a briga do ANPP quando a ANPP, aquele bicho feio, na primeira versão da resolução, que não precisava de advogado, não precisava de juiz. Lembra aquele ANPP que o Ministério Público era onipotente? Eu já gostei dele e já comecei a brigar pela aplicação desse ANPP. Adorei esse ANPP. Eu sabia que aquele patinho feio ia virar um cisne maravilhoso. E o que eu fiz? Aqui no estado de São Paulo, eu celebrei o primeiro ANPP. O René deve se lembrar, aliás, algumas cláusulas do meu primeiro ANPP nasceram de conversas com o René e com outros colegas. E esse ANPP eu comecei a celebrar, repito, na primeira versão da Resolução 81 de 2017. É que durante as tratativas veio a resolução seguinte, 183, que aí colocou a necessidade de advogado e também da homologação judicial, em que pese não trazer a expressão homologação. Mas foi interessante, porque eu celebrei o ANPP todo em cima da primeira resolução. Quando veio a segunda resolução retificando alguns pontos retificados, inclusive por conta de sugestões colhidas do livro que o René mencionou, que nós coordenamos, aí eu tive que submeter a homologação judicial, porque se demorasse um pouquinho para vir essa resolução, eu nem ia buscar a homologação judicial. Eu ia comunicar o juízo, o cumprimento e a extinção do feito. Eu estava aguardando isso, mas não deu certo. Eu submeti a homologação judicial. Érica, sabe o que o juiz fez? Não homologou. Ele falou o seguinte: essa resolução é inconstitucional. O Ministério Público não é gestor de políticas criminais. Ah, não? Então o único gestor de política criminal é o Congresso, porque lá estão os representantes do povo? Claro que o Ministério Público é gestor de política criminal, do mesmo jeito que o Judiciário é, do mesmo jeito que a polícia também o é. O Ministério Público é gestor de políticas criminais. Bom, ele não homologou.
Ele não homologou, falou que a resolução era inconstitucional, mas daí de uma maneira esquizofrênica ele aplicou o parágrafo 6º do artigo 18 da resolução, que ele entendia inconstitucional, e mandou para o procurador-geral decidir. Falei, meu Deus, ele está fundamentando a revisão pelo procurador-geral num artigo que ele entende inconstitucional. O evento contou ainda com a realização de debates com o público inscrito, onde os expositores responderam a alguns questionamentos de parte dos membros de todas as unidades do MP brasileiro. Participaram como debatedores a promotora de justiça do MPPE, Érica Lopes, e a procuradora da República do MPF em Pernambuco, Andréa Soares. O núcleo aqui de Pernambuco foi criado desde a resolução, né? Nós somos os pioneiros. E a gente passou por isso tudo que o Rogério falou, de juiz não homologar, de não saber como intimar o investigado, se usava o policial para intimar, se não tendo funcionário para intimar, se intimava via correio. Isso tudo os colegas vão passar agora, para que, apesar de tanto estímulo que o procurador-geral dava, os colegas ainda se intimidavam para fazer o acordo. Mas, enfim, agora eles têm que fazer, mas a gente ainda está engatinhando, são 10 meses só de tempo de duração da lei. Então, a gente ainda não sabe como é que vai fazer para chamar o investigado para fazer o acordo, quais vão ser esses termos, como é que vai materializar esse acordo. É claro, tem que haver esse jogo de cintura que o Rogério está falando aí, de você saber negociar e tirar o melhor o proveito para a sociedade. Eu só posso imaginar, por exemplo, de um lado, a celebração de um acordo entre, de um lado, o Estado, porém, por meio do seu órgão de persecução vocacionado, que é o Ministério Público, em face de um particular. Por outro lado, eu tenho uma dificuldade essencial e intrínseca de imaginar que esse mesmo Estado faça um acordo consigo mesmo, embora aqui a gente esteja falando de Ministério Público, esteja falando de Poder Executivo. Então, eu acrescentaria essa, com relação às análises anteriores, todas perfeitas do ponto de vista das teses adotadas, mas eu acrescentaria a análise do professor Rogério, a qual me filiu, também esta avaliação de cunho da teoria geral do direito civil. Para conferir ao vídeo do Conversa Autocompositiva sobre acordos de não persecução penal, você pode acessar o canal da Escola Superior do MPPE no YouTube. E você já sabe, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Siga a instituição nas redes sociais, se inscreve no nosso canal no youtube.com/tvmppe, youtube.com/tvmppe e nos acompanhe também no @MPPEOficial, @MPPEOficial lá na IGTV do Instagram. E claro, a gente se vê na próxima! Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.